Agora a gente vai entender um pouco da perspectiva com dois pontos de fuga. Conceitualmente, o que diferencia a perspectiva de dois pontos de fuga da perspectiva de um ponto de fuga, estamos aqui a 90 graus, né, paralelo à fachada, caracteriza a perspectiva com um ponto de fuga. E a perspectiva de dois pontos de fuga, o observador continua olhando o objeto, só que esse objeto está rotacionado. Então, qualquer que seja a rotação, eu estou enxergando tanto o x quanto o y. Tá? Então, isso que difere a nossa perspectiva. E aí tem vários outros, né? A gente está falando de perspectiva cônica, que é quando a visão ela vai convergindo, né, como um cone, como de uma foto. E a perspectiva de três pontos de fuga, no caso, é um objeto, a gente tem três dimensões: altura, largura e profundidade. Na perspectiva de dois pontos de fuga, essa linha vertical, ela sempre permanece vertical a 90 graus. E aí o que sofre a distorção são as linhas de largura e profundidade. Para a gente que vai utilizar o desenho para representação de projeto, esse conhecimento da perspectiva paralela de um ponto de fuga e dois pontos de fuga, ele já garante a representação das nossas ideias, e até porque hoje a gente tem vários softwares que a gente vai utilizar a partir desse estudo, né? A gente entende então a perspectiva como um estudo de uma ideia, e aí quando você valida essa ideia, você fez um estudo rápido, a perspectiva é para ser rápida. Eu faço uma ideia, faço outro estudo, modifico. Quando eu chego num resultado que eu aprovei, que eu gostei, eu posso fazer essa perspectiva no computador. Vou usar outros recursos para isso. Então, ela é um recurso inicial de croquis, de estudo, tá? O que a gente vai fazer agora é essa perspectiva com dois pontos de fuga, e a gente vai entender os elementos que compõem a perspectiva com dois pontos de fuga. Lembrando que a altura dos olhos define a linha do horizonte. Se eu subir numa escada, minha linha do horizonte está lá no alto. Se eu abaixei, ela vai estar baixinha, né? E também olhem lá o exercício, passo a passo, para vocês entenderem como que funciona a perspectiva técnica. Eu tenho uma linha do horizonte. Aqui é meu observador, ele está nesse alinhamento aqui, minha linha do horizonte. Se eu tenho um objeto, estou enxergando esse objeto por baixo, então ele está acima da minha linha do horizonte. E o ponto de fuga está aqui e o outro está aqui, tá? Então vem para cá e vem para cá. As linhas sempre vão para os pontos de fuga. Qual que é a dimensão do meu objeto? Eu posso entender, e isso é legal, eu posso rotacionar aquele meu estudo. Eu tenho essa dimensão maior que essa aqui. A lateral, só cruzar as linhas. Então a parte de baixo, eu posso enxergar ele, eu estou enxergando ele bem de frente. Não estou enxergando nem a parte de cima nem a parte de baixo. Então ele tem essa altura. Aqui ele conserva a mesma dimensão. Fuga 2, ponto de fuga 1. A dimensão dele é essa aqui e essa aqui. Vou deixar aqui, ó, amarelinho, lateral esquerda. A linha está bem no meio, então não enxergo nem a parte de cima nem a parte de baixo. Mas eu poderia ter as linhas aqui, ó. Devem se lembrar das linhas de construção, que é a linha tracejada que existe, mas que não aparece porque eu tenho um objeto sólido. Mas eu teria essas linhas aqui aparecendo. E aí, se eu tenho esse mesmo objeto aqui embaixo, se eu estou olhando ele, enxergando a parte de cima dele, isso daqui, a dimensão é sempre a dimensão aqui é a mesma, e eu fecho para o ponto de fuga 2, para o ponto de fuga 1, parte de cima e aqui a parte superior. Eu não vou ter um ponto mais para cima e o outro mais para baixo, ele sempre está na mesma reta, tá? Isso é importante para você não fazer o desenho errado. Uma lateral direita para o ponto de fuga da direita, lateral esquerda, ponto de fuga da esquerda. Ou seja, né, todas as linhas nesse sentido vão para o ponto de fuga 2. E todas as linhas nesse sentido, nesse alinhamento,
tanto para lá ou para cá, eles vão para o ponto de fuga 1, tá? Basicamente é isso. Se eu coloco o ponto de fuga muito próximo, né, muito junto, ele vai ficar muito distorcido. Parece que você está muito próximo do objeto, tá? Então, se eu estou muito próximo, eu enxergo esse objeto com muita distorção. E se a gente observar as perspectivas, né, que as pessoas fazem, essa perspectiva tem os pontos de fuga são para fora da folha. Então, quando eu faço mais distante, né, a minha perspectiva vai ficar melhor, mais real, tá? Muito pertinho, fica muito distorcida, como se a gente tivesse pego um determinado objeto com uma câmera e você se aproxima muito dele e aí fica todo distorcido. A perspectiva com 2 pontos de fuga ela pode ser utilizada tanto internamente como externamente, como a de um ponto de fuga. Eu posso ter dentro de uma sala 10 pontos de fuga. O que acontece aqui é que esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse. Então eu teria aqui 3 pontos de fuga de um lado, 3 de outro. Bem simples, bem básico. Se eu estou enxergando ele nesse ângulo, ele está quase 45. Ele está quase 45, então ele está também aqui, quase 45 aqui e quase 45 aqui. É onde eu vou achar os pontos de fuga. Se eu tiver um objeto assim, ó, o que vai acontecer aqui é que esse ponto de fuga, esse daqui está perto, o outro está bem longe por causa do ângulo do objeto. Se eu fizer uma perspectiva interna, eu posso definir que aqui é o meu canto da parede e eu estou enxergando nessa linha aqui, linha do horizonte. Então é como se eu estivesse olhando um determinado ambiente. Vamos supor, é um sofá que eu tenho aqui em L e eu tenho uma mesinha de centro. E sei lá, eu posso ter uma janela aqui desse lado. A minha altura da parede é essa daqui. Daqui, aqui, meu canto. Então olha só, daqui para cá, para cá. Para lá, daqui. Eu tenho essa linha que é o canto, essa outra, e essa outra aqui, e essa aqui e aqui. Aqui é o teto, aqui é o teto, aqui é meu piso. As linhas são meramente auxiliares. O meu sofá em L está aqui. Então, ponto de fuga e ponto de fuga, olha só. Lá para ponto de fuga sempre. Meu sofá em L ocupa essa área aí e a minha janela está bem aqui. Ponto de fuga, faço a linha, está aqui. E agora meu sofá. Aqui, ponto de fuga, de novo aqui, ponto de fuga. Ficou um bico aqui, né? Uma coisa meio estranha. Ponto de fuga, olha só, ponto de fuga, a altura dele, ponto de fuga, até onde? Até encontrar essa parte aqui e essa parte reta aqui. Aqui é a mesma coisa, o ponto de fuga é esse canto aqui, ponto de fuga aqui, puxo, encontro a linha, encontro a linha. Professor, mas isso aqui não é um sofá, tá uma caixa só. É a caixa que estrutura o meu desenho, sempre, né? A mesinha de centro, ó, eu deixei ela bem no alinhamento, ela é um pouco mais baixa. Eu defini essa altura aqui, ó, a partir da altura do sofá. Linha, ponto de fuga, linha. Então a altura dela é essa aqui. Vou lá para o ponto de fuga, né? Ponto de fuga. Então fica ponto de fuga. Então eu tenho aqui a perspectiva, tampo da mesinha, a área do sofá, janela. Faço aqui uma linhazinha para dar profundidade. E aqui. Sempre vou fazer essas linhas ponto de fuga. E agora em meu sofá? Eu tenho um assento aqui na metade, ponto de fuga. Defino aqui o assento. Vou lá para o ponto de fuga.
Observe o seguinte, que depois que eu tenho essa estrutura montada, eu não preciso ficar levando para o ponto de fuga, porque eu consigo enxergar a linha aqui, ó. Ela vai ficar entre meio as duas, fecho aqui, fecho ali atrás também, eu já tenho um alinhamento mais ou menos pré-definido. O assento do meu sofá, um assento só, né? Sem encosto. Então tem o desenho aqui, estou enxergando a parte interna, eu posso colocar vários outros elementos no meu desenho, mas eu consigo manter a proporção. Uma perspectiva externa, a gente vai ter a linha do horizonte, LH. A gente pode posicionar o observador fora da quina, né? Porque geralmente a perspectiva a gente pega a quina como ponto de referência, mas isso não precisa, não tem que ser sempre assim. E aqui eu quero fazer uma volumetria qualquer. Então eu posso definir essa daqui, a minha altura do objeto, e vou definir aqui o ponto de fuga aqui e o outro bem aqui. Sempre é interessante você ter um ponto de fuga mais longe e o outro mais perto, né? Para você ter uma distorção mais interessante, tá? P, F2. E vou puxar para cá, puxo para lá novamente. Aí eu tenho, vamos supor, essa lateral aqui, daqui para cá. Vou estudando, tá? Olha só, ponto de fuga. Ah, mas esse volume aqui é um pouquinho para frente. Ele avança, olha só. Ponto de fuga 1, avanço. Ponto de fuga 2, essa linha aqui. Desço aqui. Ponto de fuga 1, amarela. A azul, que vai para ponto de fuga 2. Ponto de fuga 2. E a branca aqui. Tá? Começando a ter uma forma aqui. Ah, mas aqui eu tenho um outro volume, olha só. Lá do ponto de fuga para cá, de lá do ponto de fuga para cá. Então tenho mais uma volumetria, né? Aqui. E daqui vai para o ponto de fuga. Essa linha aqui, ponto de fuga 2. Então ela vai para lá, vai para cá. E aí eu começo a entender a volumetria. Uma árvore. Faço um X, achei o meio. Essa árvore, uma árvore grande, ela está aqui. Aqui eu só estou fazendo um croquis de uma árvore. Não defini a espécie dela, senão eu teria que representar ela um pouco mais certinha. Mas eu quero valorizar a volumetria. Então eu tenho aqui minha árvore. Posso fazer aqui, a partir sempre do ponto de fuga. Eu tenho um caminho aqui, uma garagem para 2 carros. Saio do ponto de fuga e vou fazendo isso. Em arco, então posso fazer um arco. Posso fazer aqui uma porta. E aí eu tenho uma marquise que avança para frente aqui, para proteger a minha abertura. Eu tenho uma janela. Eu tenho uma janela. Aqui eu tenho uma abertura. E complementando o meu desenho a partir sempre da noção que eu tenho de perspectiva. Eu tenho uma cobertura diferente, eu tenho mais um volume que sai daqui, ele sobe mais um volume. E aqui, ele subiu, passou da minha linha do horizonte, então ele desce. Assim, ele desce para cá, a volumetria. Aqui eu tenho mais alguma coisa. Então, vocês vão complementando o desenho, vão enxergando melhor esse desenho. Não gostei desse ângulo, mudo o ângulo, então eu vou fazer uma outra volumetria. Então isso daqui é um estudo, onde todas as linhas ou estão no ponto de fuga 1 ou ponto de fuga 2, e as linhas que são na vertical sempre vão ser retas, certo? Eu acho que com essa aula deu para vocês entenderem um pouco
de perspectiva, né? A gente olhando esse desenho e os anteriores que eu fiz e também as videoaulas, os vídeos que eu linkei do YouTube, acho que vocês vão conseguir fazer um bom exercício. Qualquer dúvida, mandem pelo WhatsApp, né, pelo colega, mandem um e-mail, entrem no AVA. E boa aula, bom exercício para vocês.